Chega mais, nação, jogaço de bola. O Flamengo empatou 1-1 com o Cruzeiro lá no Mineirão pela Libertadores da América. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão desse empate do Mengão, que eu acho que, na minha opinião, foi até favorável. E teve lance polêmico que a gente vai discutir aqui. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Já coloca nos comentários o que você achou da partida. Créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Né? Você é o host. Você é o host. Você atrai as pessoas e os malucos, inclusive. Começando o nosso linha de passe, que tem Pedro Ivo Almeida, o simpaticíssimo Vitor Birner, já revoltado com alguma coisa ali no chat, Jean Oddi, André Kifuri. E o Jailson, né? E direto de BH... Aliás, boa noite ao Jailson. Exatamente. Jailson Vilas Boas, que vai abrir este linha de passe, porque está em loco, tem temperatura, né? Vivendo o calor dessa partida. E também para analisar, para começar a nossa análise aí desse empate entre Cruzeiro e Flamengo. Eu tenho a impressão, claro, quem empata fora de casa, ainda mais num confronto desse tamanho, sai com uma sensação de que foi um pouco melhor, né? Mas imagina um confronto que ainda está muito aberto, hein, Jajá? Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, William. Boa noite aos companheiros da bancada, boa noite aos fãs de esporte também, né? Eu tô aqui justamente em frente à torcida do Flamengo e aqui o torcedor do Cruzeiro saindo um pouco cabisbaixo, não tá saindo muito feliz nesse primeiro jogo das oitavas. A gente já pode falar, por exemplo, da escalação do Leonardo Jardim de saída, que logo antes ali, né, do jogo, quando saiu a escalação, muitos torcedores, a gente estava ao vivo na live, muitos torcedores reclamando, já pedindo a cabeça do Jardim. E foi muito interessante em relação a essa escalação inicial, porque a gente falou ali em uma tentativa do Leonardo Jardim até jogar de forma reativa, de acordo com a escalação. Porque você tinha o Bota aberto por um lado, o Bruno Henrique centralizado, o Samuel Lino aberto do outro lado. E aí, um fã de esporte na nossa live brincou e falou assim: vocês não sabem nada de futebol. Ele tá botando esse time para marcar na pressão alta por conta dos jogadores de velocidade. E aí eu falei, verdade, cara, esse cara tem razão, porque pode ter esse outro lado também, do Flamengo marcar na pressão alta e dificultar a saída do Cruzeiro. E pelo menos aqui no início foi basicamente isso que aconteceu. Depois do Cruzeiro, né, tentar aquela pressão alta, o Flamengo começou a botar a bola no chão e foi se defendendo com a posse da bola, irritando o torcedor cruzeirense, irritando a equipe do Cruzeiro que tentava subir uma pressão e não conseguia. Então, esses três personagens, né, colocando o Emerson Royal também no bolo, os dois laterais fizeram um bom jogo, mas esses três personagens a gente já pode começar a falar. E do lado do Cruzeiro, eu achei que o jogo ficou muito dependente do Gerson. O Gerson hoje, sem o Lucas Romero, baixando mais como primeiro volante, e todas as jogadas do Cruzeiro eram basicamente passando pelo pé do Gerson ou do Matheus Pereira. Não pode acontecer, mas foi um bom jogo. Acredito que a gente teve uma boa performance, muita entrega. A gente foi atrás do resultado depois de estar em desvantagem. Então é um grupo que tem fome de vencer e continuar fazendo história por esse clube. Então esse é o caminho. Obviamente tem coisa para melhorar como sempre, mas tem muita coisa positiva também que a gente tem que levar para o jogo de volta em casa, junto da nossa torcida que vai estar lá para empurrar e dar todo o apoio possível. Obrigado. Valeu. Não, antes de mais, entramos os primeiros 20 minutos do juiz, sofremos um gol, mas o jogo está em aberto. Mesmo que a gente tivesse saído com a vitória hoje, o jogo estaria em aberto porque ainda tem a segunda volta. Então é importante, acho que o time esteve bem, o time esteve consistente. Não sofremos tanto, mas também não criamos tantas oportunidades claras. Faltou um pouquinho no último terço, com um pouco de mais de capricho. Mas o jogo está em aberto, ainda tem o segundo jogo, aí a gente está confiante. Obrigado. Esse ponto aí do Matheus Pereira é interessante, Pedro Ivo. Faltou justamente esse capricho, embora o gol do Arroio ter sido baita gol, mas faltou um pouco mais de capricho na hora das finalizações ali do Cruzeiro. Tudo bem contigo? Tudo bem, William. Um abraço a você, André, Jean, Vitor, Jailson, lá no Mineirão com a gente, o pessoal que está acompanhando a gente. Faltou capricho. É claro que o Matheus Pereira está falando pela ótica dele, que faltou ao Cruzeiro, mas também em algum momento do primeiro tempo faltou capricho ao Flamengo. O Flamengo, quando ele fala aí, o Matheus Pereira, até notei aqui, ele começa a entrevista dizendo que tivemos dificuldade para encaixar o jogo no primeiro tempo. Não é só sobre o Cruzeiro não faz, é sobre o que o Flamengo consegue fazer também. Jailson descreve muito bem pra gente aquele início ali. Bruno Henrique, Lino, Plata, Arrascaeta chegando um pouco mais por trás ali
né, Pulgar e Jorginho, o Flamengo sobe, o Flamengo pressiona, o Flamengo gera um desconforto ao Cruzeiro no início do jogo. E acho que falta capricho quando o Flamengo tem a bola. Falta capricho hora do Lino, hora do Plata. Falta capricho talvez de uma ideia, porque em muitos momentos o Flamengo tenta repetir onde ele começou a evoluir na última partida de olhou para a área, busca alguém, criou alguém e não. Aquele certo alguém não está lá na área, porque minha opção foi outra, fica um dilema ali, né? Eu começo sem o Pedro para ter mais gente de perna para pressionar, ou eu começo com o Pedro para criar para ele? Ficou algo muito explícito. Eu acho que todo mundo que viu o primeiro tempo falou que está faltando essa bola chegar para alguém um pouco mais de refino. Então está faltando o Pedro. Aí o Pedro entra no segundo tempo, fica uma coisa meio pedida ali, mas também funcionou no primeiro tempo pela turma que entrou por ali. Acho que dá para entender o que o Matheus Pereira fala. Ora, o jogo nos pés do Cruzeiro, ora, o jogo nos pés do Flamengo. A gente comentava até aqui antes, né? Foram 3 empates até aqui no mata-mata, nessa fase da Libertadores, mas um jogo diferente daquele empate rame-rame, de time que não quer jogar. Flamengo com uma ideia muito clara de começo, o Cruzeiro tendo que se adaptar a esse jogo, vai bem, não acho que ele controla, como diz Matheus Pereira, não necessariamente controlou o primeiro tempo, mas consegue esse gol no segundo tempo pelos pés de alguém que não vinha bem justamente por falta de capricho no primeiro, gera um desconforto ao Flamengo, o Jardim tem que mudar o que já estava sendo pedido, depois o Flamengo volta para o jogo, fica ali caminhando para levar para a volta. Acho que a torcida do Flamengo, que o Jesus falou que celebra minimamente, por como se desenhou o jogo. Um 0-0 amarrado talvez não fosse tão celebrado. Se recuperar dentro do jogo depois de tomar o primeiro gol, talvez gere essa sensação. Pedro participando, sofrendo a falta, Paquetá fazendo gol. Agora ainda acho que o que ficou devendo nos últimos tempos do Flamengo, com exceção da última partida, o Flamengo ainda apresentou pouco. Pressionava, chegava, tinha a bola, mas ou não tinha como criar, para além de buscar alguém na área, o Pedro não estava lá, ou faltava um pouco mais de capricho, aí sim do lado do Flamengo, William. Mas aí, Birner, esse Flamengo que hoje ainda fica um pouco abaixo daquilo que se espera dessa equipe, pode ter como desculpa, mas hoje um jogo de Libertadores, mata-mata na casa do adversário, é um Cruzeiro, é completamente diferente dos outros empates que o Flamengo teve recentemente, Birner. Eu considero, mais uma vez cumprimentando todos, eu considero muito a dificuldade do jogo. Eu acho que o Flamengo fez uma boa partida, acho que ambas as equipes fizeram boa partida. Né? Um jogo bom de se ver. Inclusive... Depois de muito tempo aqui. Depois de muito tempo. Eu acho que o Flamengo, eu concordo com o Pedro sobre a alternância de controle de jogo. Os momentos de controle de jogo, para mim, do Flamengo... Ainda mais depois do primeiro gol. E é um jogo com um nível de tensão diferente, né? O Flamengo está fora da Copa do Brasil, e eu não acho que isso pese tanto para o Flamengo, mas o elenco é montado para ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, ou pelo menos um deles. O cruzamento, obviamente, não é favorável, porque pegou o Cruzeiro, como você falou na abertura. Esse jogo, assim, os 3 grandes times, os mais fortes, os principais candidatos ao título, não é porque são brasileiros, é pelos elencos que tem, são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E você jogar contra um desses candidatos fora de casa, conseguir um empate consistente, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre o gol cruzeirense. Para mim, primeiro, é um golaço. Sim. E tem um problema ali de marcação do Flamengo na jogada. É muito mérito, mas tem um problema que passa depois pelo Lucas, que passa até pelo Paulino, pelo Léo Pereira. Porque o jogador do Flamengo tem que ir ali fazer a cobertura dando carrinho. Perfeito. Né? Porque quem o Léo Pereira não encurtou o espaço, ele está atrasado, né? E aí tem o golaço. Olha só, esse carrinho é dado para tentar fazer a cobertura. Exatamente. Porque está atrasado. O Léo Pereira tinha que ter encurtado antes, deixou para o colega, ficou ali no meio da área e aconteceu esse golaço, né? E num jogo de alto nível como esse, há mais chances de a gente ver gols assim. Então, acho que terminar com o empate depois de começar atrás aumenta um pouco a chance do Flamengo se classificar. O Cruzeiro, obviamente, está na briga, né? O projeto do Flamengo é um projeto mais longo. O Cruzeiro é um time que começou a investir recentemente para conseguir esses títulos, e vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Eu acho que nesse momento o torcedor do Flamengo está muito mais satisfeito que o do Cruzeiro com o resultado, muito mais. Sem dúvida. Ô Jean, quando você viu o Bruno Henrique ali no comando de ataque no lugar do Pedro, quando você viu, por exemplo, o Emerson Royal, as mudanças, você também olhou e falou assim, tem que cair esse Léo Jardim também, tá ficando louco.
O torcedor é muito ansioso, viu? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Cara, eu não, assim, mas eu sou suspeito, porque eu confesso que toda vez que o Bruno Henrique começa jogando, eu nunca acho um absurdo, cara. Eu não consigo ter esse olhar pro Bruno Henrique embaixo, que muita gente tem, de que, não, ele não pode jogar por ali. Eu entendo todas as qualidades do Pedro, mas eu acho que se tem um jogo, né, existem um ou dois jogos em que talvez o Bruno Henrique jogar nesta função faz todo sentido, né? Mesmo que você tenha o Pedro à disposição, até porque o Pedro não vai poder jogar todos os jogos. E esse é um deles, porque o Cruzeiro, vamos dizer, o Cruzeiro chegou para a festa agora, né? Eu quero dizer, ele chegou para esse baile dos melhores times do campeonato ou da temporada. Mais recentemente, todo mundo imaginava que fosse chegar no início da temporada, chegou agora, mas mostrou que chegou com confiança, de certa maneira, porque foi um jogo completamente equilibrado. Claro, o Cruzeiro jogava em campo, em casa, não estou ignorando isso, mas foi um jogo em que o Cruzeiro, em determinados momentos, teve a iniciativa, partiu para cima, e não é fácil você fazer isso tendo do outro lado o Flamengo. Sim. Eu também acho que o Flamengo foi mais perigoso se a gente olhar para as grandes chances criadas. Foi um jogo muito equilibrado, eu acho que 1-1 retrata exatamente o que foi a partida, mas aquela coisa, se fosse vitória por pontos, talvez eu acho que o Flamengo, né, fosse boxe, talvez o Flamengo tenha chegado mais perto de um segundo gol do que o Cruzeiro, ainda que no final os dois tenham tido chances muito claras. Mas o Cruzeiro mostrou que tá ali, é um time para jogar de igual para igual com o Flamengo, jogou de igual para igual com o Flamengo, resta saber se vai fazer isso também no Maracanã, porque vai precisar fazer a partir do momento em que não venceu o jogo, mas eu acho que por ter este adversário do outro lado, a ideia de escalar o Bruno Henrique de centroavante, ela é, acho que, absolutamente normal, faz sentido, né? Um time que vai te atacar, você vai ter um cara que numa transição é muito mais perigoso do que o Pedro. Eu não estou falando que o Bruno Henrique é melhor do que o Pedro, mas para um tipo de jogo ele obviamente é muito mais perigoso, além do que, como disse o Jailson, né? Ou disse o fã de esporte que cornetou o Jailson, ele ajuda ali na marcação, ele pressiona a saída de bola do adversário, então tudo isso deve ter sido levado em consideração. O Emerson Royal eu acho de fato mais discutível. Pois é. E o Paquetá no banco... Mas não foi mal, hein? Não foi. Quase não fez foi. O que seria mais um golaço. Exatamente. Mas tô assim... É isso, mas eu tô te respondendo em relação ao início do jogo e dizer, pô, o Emerson Royal realmente precisava. Claro. O Bruno Henrique eu entendo, e o Paquetá no banco... Eu acho que é absolutamente normal para este momento de um cara que está voltando de uma sequência de tempos sem jogar depois da lesão na Copa do Mundo. E mais, é uma garantia de que na hora que você tirar o Arrascaeta, porque o Léo Jardim sabia que precisaria tirar o Arrascaeta ainda por uma questão física num determinado momento do jogo, você tira... mas você não perde tanto colocando o Paquetá como você perderia colocando qualquer outro jogador. Sim. Então eu acho que também foi uma boa estratégia, também foi uma boa ideia. E além disso tudo, você sabe que essa coisa de pedir cabeça de técnico... não é com você. Não é comigo. Aliás, não é com ninguém aqui. Passando para o André também, e é bom lembrar, né? Muita gente fala, o Carrascal era uma coisa meio que indiscutível. Ninguém se surpreende em tirar o Carrascal porque ele não vinha bem. Então tinha um questionamento, mas o Plata... ele foi com Plata, mas a gente fala, podia jogar o Paquetá ali, só que o Paquetá mesmo já falou que ele não gosta de fazer aquela função, cair ali pela direita. O Paquetá é mais como um segundo volante, ou um cara para a função ali do Arrascaeta. E foi exatamente o que ele fez, ele coloca o Plata ali, acho que não tem muito o que discutir com relação à escalação. Claro, surpreendeu, mas assim, André, ele provou que deu certo essa escalação inicial, acho que ele vai bem, é bom para um treinador que vem sendo questionado, sim. E mais que isso, as alterações também mas funcionaram. esse é o ponto. Boa noite a todos. Eu também não consigo achar estranho quando o Bruno Henrique é titular. Não dá, né? Mas eu não consigo não achar uma coisa do outro mundo quando os reservas são Pedro e Paquetá. Sim. E eles entram no segundo tempo. Claro. É um negócio muito luxuoso o elenco do Flamengo. Luxuoso, ok. Você acha um problema isso? Não. Tê-los no banco? Eu acho um problema para os outros. Não vê problema. É um problema para os outros. Assim. É um espanto positivo, isso, né? Dizer, olha para o banco, nós temos Pedro e Paquetá aqui. Na maioria dos times brasileiros, substituições no segundo tempo, você olha com curiosidade, o que ele está pensando em fazer? Então, talvez ele mexa aqui e tal. Leonardo Jardim, segundo tempo em Minas. Pedro. É isso, essa é a minha sensação. E o time melhora, e quase que imediatamente,
acontecem coisas favoráveis ao Flamengo Já saiu o gol do Paquetá. no jogo. Então, é muito diferente o elenco do Flamengo em termos das opções que um treinador tem para iniciar partidas e para mexer. Às vezes, as paradas técnicas para a hidratação, elas mostram o que está acontecendo com cada time por intermédio do comportamento do técnico. É claro que a gente tem que respeitar e entender como é a personalidade de cada um. Tem treinadores que são mais enérgicos, né? Tem treinadores que falam menos, mas hoje, na parada do primeiro tempo, deu para ver o Arthur Jorge bem incomodado com o que o Cruzeiro vinha fazendo por causa do que o Flamengo estava fazendo. Então isso me diz, e aí o Leonardo Jardim, que eu acho que deve ser um cara menos falante, né, um cara de interferir menos ali na beira do campo, em comparação com o compatriota dele hoje, Arthur Jorge, porque são muitos encontros entre portugueses aqui no futebol brasileiro, mas o de hoje eu acho que ele é um cara mais na dele, o Leonardo Jardim, e ele falando um pouco ali na parada técnica, conversou um pouquinho com o Arrascaeta, se eu me lembro bem, mas uma coisa de posicionamento. Pequenos ajustes. De posicionamento, por quê? Porque muito provavelmente o Flamengo fazia exatamente o que estava combinado e talvez um elemento surpresa que funciona no futebol para todo mundo, independentemente do nível de conhecimento e da preocupação que um técnico deposita no outro. Esses dois times, eles têm muita capacidade de se preocupar, né, de fazer o seu treinador se preocupar primeiro, não. Eu aqui hoje penso primeiro no que eu vou fazer e depois eu analiso o que o meu adversário oferece, o que ele apresenta para mim. E o que o Flamengo apresentou no primeiro tempo, quase todo o primeiro tempo, eu só não vou falar que foi um nível de controle impressionante do jogo, porque me pareceu que o Cruzeiro não se importava em ter menos a bola. Também acho que não, até porque ele conseguia escapar e sair bem. O desenho não estava ruim para ele. Isso. E em segundo lugar, porque mesmo com esse domínio da posse, o Flamengo não foi tão perigoso assim. E a parada que você citou, ela muda. Eu acho que das 3 paradas, agora infelizmente a gente tem 3 paradas pro jogo, mas a parada que você citou do primeiro tempo, para mim é talvez a que mais muda. Quer dizer, que o jogo depois daquela parada, o Cruzeiro aí sim consegue dar uma respirada melhor, porque até então o Flamengo estava melhor mesmo. Tempo, inclusive, o Arthur Jorge, pelo contrário, ele passa a parada inteira reclamando com a arbitragem. Ele até meio que deixa e fica reclamando. Porque a parada do segundo tempo, ela também ela é contaminada, vamos dizer assim, pelo gol. Sim. Porque não é que, né? Claro que depois da segunda parada, o Flamengo volta bem melhor depois da parada para hidratação ou para o que queiram do segundo tempo. O Flamengo volta melhor, mas ali a gente também não sabe se atribui à parada ou ao gol, né? Que tantas vezes a gente fala, pô, depois do gol o time tal sentiu. Então, eu tive essa impressão. Então, até foi legal você falar isso, pode falar. Não, mas né? só para fechar, para mim o que chamou muito a atenção, além de ter sido um jogo que qualquer time poderia ter vencido, exatamente com as mesmas chances e mesmas oportunidades. Se alguém tivesse feito um segundo gol, a gente não estaria falando aqui sobre nenhum tipo de injustiça no jogo. Não. Foi um excelente... Pela alternância, os dois tiveram momentos para isso. Foi um excelente 1-1, né? Numa época em que os empates ali, de Copa do Brasil também, principalmente os primeiros jogos, você percebeu uma quantidade de medo exagerada nas primeiras partidas. Dessa vez, no jogo de hoje, pelo nível técnico dos times, dos jogadores em campo, acho que também não é uma surpresa a gente ter o jogo que teve. E eu acho que o segundo jogo, porque vão tomar mais risco, os dois lados, tende a ser melhor ainda. Os segundos são sempre melhores, né, André? Só que o que o Flamengo fez no primeiro tempo, pensando que o Flamengo atual, o Flamengo do Jardim, não é um time tão preocupado em jogar assim como era quando o Felipe Luiz era o técnico. Se o técnico hoje fosse o Felipe Luiz, não haveria nada de diferente em ver o time do Flamengo inteiro no campo de ataque, no Mineirão contra o Cruzeiro e 60 mil pessoas. E isso eu não sei se eu lamento o Flamengo não fazer mais vezes isso com esse treinador, mas não é meu direito fazer isso porque esse técnico foi contratado com as virtudes e os defeitos que ele tem e com a forma dele enxergar o futebol. Sim. E ele tem que ter o direito de trabalhar da maneira como ele sente o futebol. Mesmo que eu possa achar que o elenco do Flamengo oferece a ele ferramentas para atuar de uma outra maneira. Mas é isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão ficou no empate 1-1. Eu acho que foi uma boa vantagem. Pensando em Copa Libertadores da América, é uma boa vantagem.
O Flamengo, ele foi buscar ali, cara, um empate tá excelente, pensando, como eu falei pra vocês, na Libertadores. Foi um jogaço, essa foi a realidade. O Flamengo teve os seus momentos na partida, o Cruzeiro teve os seus momentos na partida, a gente perdeu vários gols, né, que o goleiro do Cruzeiro defendeu também, e eu acho que dá pro Flamengo garantir essa vaga pras quartas jogando no Maracanã. Claro, tem que pensar lá no Maracanã, vamos ter a torcida ao nosso favor, vai ser um outro ambiente. O Flamengo tem tudo para se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. E eu queria muito a opinião de vocês. Será que alguém acertou o placar? Eu vou buscar depois nos comentários do vídeo passado. Eu falei que seria 1-0, foi 1-1, mas para mim tá excelente pensando na vaga para Libertadores da América. Isso é Copa Libertadores, meu amigo. É fazer um bom resultado fora de casa e dentro de casa fazer o seu dever de casa, não é verdade? Então, é isso daí. Olha, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Fica ligado que daqui a pouco eu vou colocar aqui mais notícias e informações do pós-jogo do Mengão, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.